Voltamos para falar de saúde, né? A gente gosta sempre de trazer aqui muita informação também para você, principalmente com doenças que a gente conhece bem, né? Vamos falar aqui agora sobre prevenção, tratamento de uma doença que é silenciosa, que muitas vezes nem a própria pessoa sabe que tem, né? Que é a diabetes. E a boa notícia aqui para o diabetes tipo 2, né? Que afeta grande parte das pessoas, a maioria dos diabéticos do nosso país, já existem tratamentos importantes, né? Eles vêm evoluindo a um ponto bem interessante que já chegam aí a se assemelhar à cura, digamos assim. Para isso a gente convidou aqui a doutora Ana Karina Medeiros, que é endocrinologista. Muito bom dia. Essa evolução, digamos, do tratamento do diabetes tipo 2, que eu queria até que a senhora explicasse pra gente, né, como é que muita gente tem dúvida ainda, qual é o tipo 1, qual é o tipo 2, e a gente depois falar sobre essa questão do avanço no tratamento, né, porque é sempre importante, já que um número grande também da população é afetado, né? Muito bom dia. Bom dia, mais uma vez. Realmente o diabetes tipo 2, que é o diabetes que compromete mais pessoas depois dos 40 anos, que tem um componente genético muito importante, esses pacientes, realmente ele tem hoje a possibilidade de cura. Antigamente a gente achava que não existia essa possibilidade, mas existe essa possibilidade. O diabetes tipo 2 ele tem uma correlação muito forte com o excesso de peso. Então esse paciente, se ele perder peso, né, está comprovado, se você perder mais de 15% do peso, que é um peso expressivo, e aí você realmente pode ter a possibilidade de cura com a doença. Agora sim, essa cura, porque antes a gente... a gente chama de remissão, é uma na realidade. Não pode nem... Não pode falar cura, que não existe cura? Não existe, porque assim, geralmente o diabetes tipo 2, ele tem uma determinação genética muito forte. Então aquele paciente, ele tem realmente a tendência de ter o diabetes. Então essa tendência, ela vai prevalecer o resto da vida. Então por isso que a gente não chama de cura, a gente chama realmente de remissão. Esse paciente, ele vai remitir pela perda de peso. E isso só acontece também se esse diabetes for um diabetes recém-diagnosticado, assim, de até 6 anos de doença. Não pode ser, por exemplo, paciente diabético há 10, 20 anos, se ele perder peso, não vai adiantar mais para ele, porque ele já tem uma falência pancreática muito importante, que para ele realmente não vai interferir essa perda mais. Então, o diabetes é uma doença crônica progressiva. Então, você tem essa fase inicial, que você já tem um pâncreas, que tem ali uma capacidade de pelo menos 40%, 50% de funcionamento, mas essa doença vai progredindo, né? Então, é tanto que o paciente diabético tipo 2, ele vai precisar um dia usar insulina. Não é só o DM1, né, o paciente com diabetes tipo 1 que vai precisar usar. O diabetes tipo 2, ele numa doença mais avançada, ele também vai precisar utilizar a insulina exatamente por conta dessa falência pancreática avançada. É complicado, né? A gente sabe que tem muitas consequências, né? O não cuidar, o não tratar. E para isso a gente precisa ter esse diagnóstico quanto antes. Agora, muitas vezes a diabetes começa e a pessoa não sabe nem que tem. Enquanto não se faz um exame aí de sangue, não é verdade? Tem alguns sintomas, como é que elas podem perceber e quando pode principalmente tentar aí fazer algum tipo de teste para esse diagnóstico? Como você falou, né? A doença realmente é silenciosa, então não espere os sintomas para procurar o médico. Então o ideal é que você, principalmente se você tiver um componente genético, alguém na sua família que é diabético, você pelo menos uma vez por ano faça a glicose. Então isso já é um exame que muitas vezes você dá esse diagnóstico da doença de uma forma mais precoce. E aí, quando a doença vai aparecer, os sintomas são de uma forma mais avançada, que o paciente ele vai urinar muito, ele vai ter muita sede, ele vai perder peso. Então, isso numa fase mais avançada, que é o que a gente não quer. Esse diagnóstico a gente quer que seja mais precoce para exatamente que a gente evite essas complicações crônicas. E só voltando um pouquinho à questão do tratamento, hoje a gente tem medicações que são medicações que o controle vai além do controle da glicose. São medicações que você previne muito essa questão das complicações também. Então, são medicações que, por exemplo, tem a pioglitazona, é uma medicação que você reduz a inflamação, você reduz o risco de esteatose hepática. Então, não é só o controle da glicose, esse paciente ele tem que ser tratado globalmente. Geralmente, o paciente diabético, muitas vezes é o paciente obeso, é o paciente que tem um colesterol alto, é o paciente que tem pressão alta. Então, você tem que tratar como um todo esse paciente. Sedentário também, muitas vezes. Geralmente, sedentarismo, lembrando que é uma doença que tem sido, inclusive, então a gente tem que realmente se exercitar. Tem que se exercitar. E a gente ainda vê hoje em dia, isso é muito triste, né, nos hospitais, por exemplo, pessoas que precisam fazer amputações, né, nos membros aí por causa dessa diabetes muito avançada, porque é aquela coisa, não sabe e quando vai saber, quando os sintomas aparecem, já está no estágio bem avançado. A questão da visão também pode ser afetada, né, do pâncreas, dos rins, como é que ele atinge
o corpo todo praticamente. Isso. De uma forma bem simplista, na realidade a glicose ela vai corresponder a algo tóxico, é como se fosse um veneno. Então esse veneno circula no sangue, ele vai realmente ter um efeito deletério para órgãos e sistemas. Então, por exemplo, na questão cardiovascular, ele aumenta o risco de infarto, de AVC, porque ele aumenta o risco de trombogênese, que a gente chama. Nas tromboses, Exatamente. né? É isso que ocasiona o infarto e AVC, que é a principal causa de morte no mundo. Sim. Então, esse paciente diabético, ele tem de 4 a 6 vezes maior risco de ter um infarto ou um AVC. No olho, ele pode atingir a retina e pode dar o que a gente chama de retinopatia diabética. Então, esse paciente ele pode até, inclusive, perder a visão. Nos rins, esse paciente até pode precisar de um dia de hemodiálise. Então, na parte do sistema nervoso, né, o paciente diabético ele tem um risco maior de demência e esse paciente ele pode também o que a gente chama de neuropatia diabética. Então, são dores que ele pode ter, ou a dores ou a dormência, que é exatamente por atingir esses nervos. Que coisa. E, enfim, então é uma doença que é uma doença sistêmica. O diabetes, ele não é uma doença que ela vai agir no corpo inteiro, praticamente. Então, as repercussões são realmente, se não for tratada, são importantes. E graças a Deus, hoje a gente tem muito menos esses casos de amputações. Mas, infelizmente, principalmente no SUS, a gente ainda tem, tem um alto índice, né? Tá aí a fila, inclusive existem filas, né? Acho que na televisão, de vez em quando vocês estão falando a questão de que pessoas estão na fila para amputar um membro e muitas vezes não conseguem nem amputar. É uma tristeza, enorme, né? Agora, muita gente acaba ligando, né? A gente liga, lógico, falando em diabetes, já lembra a questão do açúcar, né? Tem aquele povo, né, que gosta de ganhar uma formiguinha, fala, meu Deus, vai ficar diabético. Mas o açúcar não tá só no pozinho branco, né? Não tá só no açúcar, nos doces. A gente sabe que outros alimentos, como por exemplo as massas, elas se transformam, digamos, em açúcar no nosso organismo, tem que ter cuidado também. Não, com certeza, né? O pior é o açúcar simples, né? Que é exatamente o açúcar branco e a farinha branca também é considerado um açúcar simples, tá? Que é a que está presente no pão, que está presente na pizza, né? Nas massas, que é tão comum. Oh, meu Deus, tudo que é bom, socorro. Aí tem como trocar. A gente começa a tentar substituir. E aí a gente tem o carboidrato complexo, que é o que a gente pede, porque a gente também não pode fazer uma dieta sem carboidrato. Sem carboidrato. Energia, né? Carboidrato é energia, vida. Até para a questão do cérebro, para o bom funcionamento, já está provado que você tem. Então, essa dieta totalmente, a gente orienta uma dieta low carb, mas não é uma dieta sem carboidrato, tá? Então, às vezes o paciente acha que é diabético, que vai tirar todo o carboidrato. Não. O carboidrato está presente no feijão, que a gente precisa do feijão, até nos legumes, o carboidrato vai estar presente, vai estar presente em cereais. Então, a gente precisa trocar esse carboidrato simples pelo carboidrato complexo, que é o carboidrato da fruta, dos legumes, dos cereais, como o feijão. Então, macaxeira, inhame também, né? Procurar e trocar, por exemplo, aquele pãozinho da noite. A gente, tomar um cafezinho com pão, né? De manhã e de noite. Pelo menos num horário aí, troca, né? Coloca o inhame, coloca a macaxeira. Não, com certeza. É um carboidrato mais complexo, porque tem fibras, né? Então, na hora que você, por exemplo, como o pão, você está comendo ali só farinha e água, né? Ali não tem pra onde correr, não tem fibra nenhuma. Agora, assim, a gente também ouve falar, né, em pesquisas e tudo, na questão do tratamento, o tratamento com células-tronco. A que ponto nós estamos aí evoluídos? Isso já vai chegar para as pessoas de uma forma muito próxima, digamos assim, para nós brasileiros? Olha, não está tão próximo, mas a gente teve uma notícia muito boa, porque o FDA, né, que é a agência regulatória mais dos Estados Unidos, que é uma agência muito rígida, eles aprovaram agora o estudo com células-troncos para cura, né, com a perspectiva de cura para o diabetes tipo 1. Então, a gente recebeu essa notícia com muita alegria, né, que essa notícia veio esse ano. Então, as pessoas vão começar. Exatamente, porque existia estudos só em camundongos, mas agora vai começar os estudos em humanos. Então, isso para a gente foi um grande avanço. E aí, realmente, esse transplante, inclusive, vai ser feito, vai ser coletado as células do próprio paciente, do estômago desse paciente, e aí é feito a infusão dessas células, e essas células, no organismo, ela vai começar a produzir insulina, e, consequentemente, a gente vai ter, né, uma perspectiva parecida com o pâncreas, realmente, quando você coloca essas células. Isso só para os diabéticos tipo 1? Não, mas pode ser feito também para o diabetes tipo 2 avançado, porque, como eu falei, a doença avança, tem uma hora que aquele paciente, o diabetes, ele não funciona mais com os remédios, só vai funcionar com insulina. Então, para esse também seria uma oportunidade para esse diabetes tipo 2 com o diabetes avançado, que precisa usar insulina. Muita gente, então, deve ser beneficiada aí nos próximos anos, né? Que essa pesquisa seja realmente
acelere, né, e tudo mais, e quando chegue logo, o mais rápido possível pra gente, sabe que demora um pouquinho, mas é todo um processo que precisa ser seguido, né, doutora Ana Karina? Com certeza. Muito obrigada, viu, Eu que pelas agradeço, informações, por esses esclarecimentos aqui com a gente, isso é maravilhoso. O Instagram dela tá aqui embaixo, tá, gente? Quem quiser aí acompanhar, saber um pouquinho mais, né, sobre essa questão, ela é endocrinologista, né, não só sobre o tema de hoje, mas vários temas aí que são de responsabilidade de um endócrino, tá certo?